Sejam todos bem-vindos para mais um devocional no Guia Tempo com Deus da Igreja Batista em Dom Pedro. E no nosso devocional de hoje, onde estamos ainda tratando do tema Ministério do Discipulado, nós vamos para mais um assunto muito importante na vida do discípulo, que é o lidar com o pecado. E neste devocional, nós vamos ver como o discípulo de Cristo pode ter vitória sobre o pecado em sua vida. O fato é que há uma batalha muito grande e nós precisamos, como cristãos, nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Como nós vimos nos devocionais passados, apesar da nossa salvação ter sido uma transformação total, porque conforme as palavras de Paulo aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 5, verso 17, se nós estamos em Cristo, nós somos agora nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. No entanto, infelizmente, nós ainda temos que lidar com a presença do pecado em nossas vidas. E é sobre isto que nós gostaríamos de tratar, é isso que nós gostaríamos de entender. Apesar de sermos agora novas criaturas em Cristo, nós estamos constantemente sendo puxados para os pecados da carne e da mente, como diz Paulo aos Efésios, no capítulo 2, verso 3, que diz: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Esta era a nossa condição antes de nós nos tornarmos filhos de Deus. E é importante que você, como um discípulo de Cristo, trabalhe no sentido de que a sua mente seja, de fato, controlada pelo Espírito Santo que agora habita em você. Este devocional tem como propósito ajudar você a combater a carne enquanto ela está lutando contra o Espírito, conforme diz Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, verso 17, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Nós vamos começar então definindo o que é pecado. Pecado é quebrar a lei de Deus, conforme lemos em 1 João 3,4, que diz: qualquer que cometer pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. É também qualquer injustiça, conforme lemos também em 1 João, capítulo 5, verso 17, que diz: toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Também, lendo em Romanos 14, 23, compreendemos ser pecado também qualquer coisa que fazemos como cristãos sem fé. Diz o texto: mas aquele que tem dúvidas, se come está condenado, porque não come por fé, e tudo o que não é de fé é pecado. E conforme as Escrituras, e eu vou citar duas aqui para reforçar este entendimento, o pecado é uma questão do coração. 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, diz: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. E Mateus 12, versos 34 e 35 diz: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus?
pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. O que nós concluímos observando estas passagens bíblicas? O pecado traz separação entre nós e Deus. O pecado nos leva a errar o alvo. Por isso que numa linguagem simples, poderíamos dizer que pecado é errar o alvo, porque o homem foi feito para glorificar a Deus, para espelhar o caráter de Deus. E quando nós agimos fora do propósito de Deus, nós estamos pecando. E por que nós pecamos, apesar de já termos sido justificados? Embora, como já vimos, tenhamos uma natureza nova em Cristo, ainda pecamos porque ainda não recebemos uma nova mente e um novo corpo. Veja o que nos diz as Escrituras. E eu quero começar com Romanos, capítulo 6, versos 6 a 13. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Percebam, irmãos, que há necessidade de uma mudança de hábitos. Hábitos que começam no nosso pensamento. Nossa forma de pensar deve ser uma forma bíblica. É por esta razão que precisamos nos dedicar às disciplinas espirituais. E uma delas é a Bíblia, a leitura da palavra. Precisamos estudar a palavra, precisamos meditar na palavra de Deus, estudá-la, memorizá-la, até que ela possa refletir em nós a mente de Cristo, que reside em nós na pessoa do Espírito Santo. E veja o que nos diz Efésios 4, versos 21 ao 24. Se é o que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Meus irmãos, nós precisamos praticar a palavra de Deus que estamos lendo, ouvindo, compartilhando com outros irmãos. Se nós não fizermos estas coisas, se nós não praticarmos as disciplinas espirituais, vamos continuar tendo os mesmos comportamentos e estaremos caindo nas armadilhas do nosso coração, das inclinações da nossa carne. Veja o que nos diz também Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versos 1 a 9. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima
e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivíeis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Depois que um hábito é formado, nós agimos como se aquilo fosse automático. Então é importante que nós estejamos alertas às mudanças de atitudes, mudanças de comportamento, nossa maneira de viver, que venha a estar de acordo com aquilo que o Senhor nos mostra na sua palavra. Nós ainda pecamos, irmãos, porque a nossa velha natureza ainda nos atrai para o pecado. Veja o que nos diz Tiago, capítulo 1, versos 13 e 14. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Portanto, se um cristão vive em práticas pecaminosas, ele está agindo assim porque, infelizmente, é uma pessoa que não está andando de fato na presença de Deus. Nós pecamos como resultado da tentação em 3 áreas, conforme nos mostra João em sua primeira carta, no capítulo 2, versos 15 e 16, que diz: não ameis o mundo nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Jesus também foi tentado nestas 3 áreas, porém, Jesus não pecou, conforme nos diz o autor dos Hebreus no capítulo 4, verso 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus é o nosso irmão mais velho. Ele é o nosso modelo. E ele entende as nossas limitações e fraquezas, ele se compadece de nós e é por esta razão que ele está à destra do Pai como nosso intercessor, como nosso advogado. Vejamos então, para encerrar, essas 3 áreas. A cobiça da carne, e é interessante destacar que Eva foi tentada nesta área em Gênesis 3:6, quando ela viu a árvore e diz o texto, era boa para se comer. Jesus foi tentado nesta área em Mateus 4:6, ao relato, quando o diabo tentou fazer com que ele transformasse pedras em pães. A outra área é a cobiça dos olhos. Eva também foi tentada nesta área, quando ela viu que a árvore, diz o texto, era agradável aos olhos. E Jesus também foi tentado quando o diabo lhe mostrou todos os reinos deste mundo e prometeu lhe dar estes reinos se Jesus se prostrasse e o adorasse. E a terceira área é o orgulho da vida. Eva também caiu nesta tentação. Diz o texto que a tentação era de desejar o entendimento e ser sábia. Jesus venceu a tentação de se jogar do alto do templo para provar
que os anjos cuidariam dele, caso ele o fizesse. O pecado, o que nós podemos concluir, nos afasta do propósito de Deus para as nossas vidas. E isso nos torna, se somos de fato cristãos, se somos de fato discípulos de Cristo, pessoas infrutíferas, presas à estrutura religiosa. No próximo devocional nós vamos ver como Deus olha para o nosso pecado e como nós podemos vencer o pecado em nossas vidas. Eu desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor.